RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está no ar o RBV Agro, na apresentação de Murilo Roso e Angélica Alves. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Edição 196 do programa mais querido do meio-oeste de Santa Catarina, no rádio e nas plataformas digitais. Desde já, muito obrigada pela sua audiência. Quem nos acompanha pelas rádios Videira, Tangará, Vitória e Caçanjurê, e claro, também pelas redes sociais, no YouTube e Facebook do Portal RBV. Em nome da Cotan, a mão forte do agricultor, vamos conferir agora as manchetes desta semana. Destaque do RBV Agro. Pesquisadores da EPAGRE identificam uma nova praga de frutíferas em Santa Catarina. Cidasc e Polícia Ambiental repassam orientações sobre novas regras para a caça ao javali. Áreas de reflorestamento somam 1 milhão de hectares em Santa Catarina. Polícia investiga possível envenenamento de araucárias no interior de Chapecó. Cidasc orienta sobre o uso de agrotóxicos que prejudicam as abelhas e outros insetos polinizadores. Santa Catarina é destaque no cuidado com a sanidade animal e avança na certificação de propriedades livres de tuberculose bovina. E uma avaliação das safras de cebola e alho no estado que tiveram quebra de até 38%. RBV Agro. Uma palestra realizada em Caçador nesta semana debateu questões relacionadas ao controle do javali. O evento reuniu atiradores e representantes da Cidasc e da Polícia Ambiental. O encontro teve como objetivo informar e orientar os praticantes da caça ao javali sobre o novo decreto que regulamenta a atividade no Brasil. A palestra foi realizada no auditório da ASIC na noite de terça-feira, dia 5 de março. E reuniu membros da Associação Caçadorense de Caça e Tiro, além de representantes da Cidasc e Polícia Militar Ambiental. O objetivo foi orientar os praticantes da caça do javali sobre normas para o controle do animal, como explica o presidente da associação, Ramires Voit. Nós, como uma associação de caça e tiro, temos muitos associados que fazem a questão da caça legal, do caça do javali. Mas a questão legal, a questão de ter a necessidade de saber as informações referente às regras, tanto da Cidasc como a Polícia Militar Ambiental, às vezes fica um pouco vaga. Então, por isso a importância de a gente trazer essas autoridades para passar essas informações muito importantes, que a gente sabe também qual é o papel importante que o caçador tem perante a sociedade e perante todo o estado de Santa Catarina. O javali é uma espécie invasora que causa desequilíbrio ambiental, danos a cultivos agrícolas, além de colocar em risco a sanidade animal do estado de Santa Catarina. O médico veterinário da Cidasc, Felipe Volpato, enfatiza a parceria entre caçadores e as entidades governamentais. A Cidasc se preocupa então com a questão da defesa sanitária animal no estado de Santa Catarina, né? Nosso estado é um estado extremamente produtivo, principalmente no que diz respeito à suinocultura, né? E o javali, ele é o acelvajado, na verdade, ele é uma ameaça, né, à questão sanitária do estado, né? Então ele é um animal de vida livre, que a gente não sabe que tipo de doença ele pode trazer para dentro das nossas criações, né? Ele é transmissor de diversas doenças, né? Então a ideia hoje é repassar para o pessoal quais são essas doenças, né? Inclusive com alguns sinais clínicos para que, caso seja observado, enfim, a Cidasc seja comunicada, né? Ou até mesmo um animal que é encontrado morto, né, por esses atiradores, às vezes sem uma causa definida, sem uma causa específica, que isso seja repassado para a Cidasc, né? Justamente para a gente ter a ciência da circulação ou não desses vírus nessas populações. Por parte da Polícia Militar Ambiental, o segundo sargento Osmar Sônego foi quem repassou as informações na palestra. É muito importante a gente ter esse momento que a gente possa passar algumas informações, e essas informações são de grande importância porque a gente consegue ajustar algumas coisas e consegue levar umas informações aos CAC, né, que eles entendam a forma que a Polícia Ambiental vai atuar, né,
e a forma que a Polícia Ambiental tem atuado na nossa região, né? Então essas informações elas são para crescimento, né, e para conhecimento de todos, né, e que nós possamos se ajustar para que isso possa cada vez ser de melhor forma lá na hora de uma fiscalização, e também as pessoas que vão fazer esse manejo do javali elas possam estar dentro da legislação, dentro dos regulamentos, para poder fazer de uma forma correta. O representante da Polícia Ambiental informa quais são as principais normas para o manejo do javali, incluindo as atualizações do novo decreto federal. Tem que ter autorização, então, do IBAMA para fazer a caça, autorização do proprietário da propriedade rural, que isso foi uma inovação agora na nova regra, então, tendo assinatura digital desse proprietário, autorizando essa caça, esse abate do javali lá na sua propriedade. Também as armas corretas, a guia de trânsito dessas armas que antes ela não trazia, hoje ela tem que ser acompanhada dessa autorização, então você tem que ter essas guias. Se vai ser usado animais, cães para fazer o abate do javali, esses cães têm que estar vacinados, tem que estar em boas condições, tem que ter bons cuidados com esse animal também, porque isso a gente abordou nessa palestra e eu acho que é de grande importância. RBV Agro. Nosso próximo destaque: Cidasc orienta sobre o uso de agrotóxico que prejudica as abelhas e outros insetos polinizadores. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola emitiu uma nota técnica com orientações sobre as novas medidas do IBAMA para o uso desse agrotóxico. O produtor pode utilizar o produto adquirido antes de 22 de fevereiro. O IBAMA emitiu um comunicado estabelecendo medidas restritivas ao uso de agrotóxicos que tenham o princípio ativo chamado tiametoxan em culturas agrícolas. Essa medida ela tem uma abrangência sim, sobre todo o território nacional. E a Cidasc, que é responsável por fiscalizar os agrotóxicos em Santa Catarina, elaborou uma nota técnica que é para ajudar a esclarecer os pontos relevantes sobre o tema. A nota técnica é voltada aos responsáveis técnicos, aos emissores de receituários agronômicos, aos comerciantes e aos produtores rurais do estado. Segundo o gestor da divisão, o Giovanni, os produtos adquiridos até a data do comunicado do IBAMA, que é dia 22 de fevereiro, o produtor pode utilizar os produtos adquiridos até essa data, seguindo a recomendação, claro, prescrita na receita agronômica, que ele obteve no momento da compra, né, até terminar o produto que ele comprou. O assunto é especialmente interessante para os responsáveis técnicos, que são os que emitem as receitas agronômicas. Eles precisam conhecer quais as formas de aplicação do tiametoxan e o que foi restrito para prescrever de acordo com a nova determinação, ou então indicar outro produto que seja para aquela mesma finalidade. Então, atendendo ao que determinou o IBAMA, está proibido prescrever e utilizar o tiametoxan por pulverização aérea, seja com aeronave, com drone ou por pulverização terrestre em área total, ou seja, na aplicação foliar. É aceito o uso para aplicação em solo, nos modos esguicho, gotejo, jato dirigido, no colo das mudas ou drenche, em sulco de plantio, tratamento de sementes e aplicação na bandeja, desde que seja respeitada a indicação para aquela cultura e as dosagens permitidas. Essas restrições que o IBAMA apresentou, elas estão baseadas em estudos de reavaliação ambiental do risco deste produto para insetos polinizadores. O IBAMA iniciou esse trabalho já em 2014 e após muitas discussões se identificou e se consolidou a necessidade da verificação de riscos desse produto, né, para as abelhas. E as condições de uso no Brasil, então, agora foram redefinidas para a segurança, especialmente das abelhas e de todos os insetos polinizadores que tão importantes são para nossas culturas. RBV Agro.
Agora um assunto polêmico que circulou na imprensa estadual nessa semana. Envenenamento de araucárias. Esse caso foi flagrado pela Polícia Ambiental em Chapecó. Uma operação da Polícia Militar de Santa Catarina está fiscalizando um possível caso de envenenamento de araucárias. A ação foi realizada pelo 2º Batalhão de Polícia Militar Ambiental no interior de Chapecó, onde árvores teriam sido enfraquecidas com produtos químicos. Durante as averiguações, foram constatadas 9 araucárias com perfurações por ação mecânica, com cavidades circulares de tamanho similar e lineares entre si, demonstrando que foram provenientes de ação humana, com utilização de alguma ferramenta, e que nesses furos foi injetado alguma substância química com o intuito de causar a morte dessas árvores. Foi possível visualizar secreção saindo dos furos no tronco da árvore em razão da inoculação de substância química, possivelmente sendo esse um mecanismo de defesa da própria árvore para defender da agressão proveniente da substância inserida nela. Além disto, outro detalhe que chamou a atenção dos policiais foi que todos os pinheiros nesta propriedade estavam desvitalizados, ou seja, enfraquecidos. Porém, em outra propriedade mais ao lado, que contém pinheiros também, esses encontravam-se em boa vitalidade, demonstrando mais uma vez que os furos com a inoculação de substância química fizeram com que essa vegetação secasse e posteriormente chegassem à total desativação biológica da árvore. Diante dos fatos, foi lavrado ao proprietário do terreno um auto de infração ambiental e embargo da área afetada. Na esfera administrativa, foi realizado também a notícia de infração penal ambiental para encaminhamento ao Ministério Público e apuração da prática delituosa. Vale lembrar que, por ser uma espécie ameaçada de extinção, a araucária nativa não pode ser cortada sem autorização de órgão ambiental. Falamos direto aqui do 15º Batalhão da Polícia Militar, mais precisamente da Polícia Militar Ambiental. Converso com o comandante, o Sargento Osmar Sônego, e nós vamos estar falando sobre o envenenamento de araucárias. Esse fato aconteceu na região de Chapecó e a gente vai saber do comandante como é que está aqui na região de Caçador. Algum caso semelhante? Sargento, olá. Olá, Rita, olá a todos que nos assistem nesse momento. Na nossa região aqui a gente não constatou nenhum fato semelhante ao que ocorreu lá na região de Chapecó, né? Nós sabemos que isso é uma prática que muitas vezes ocorre, né, no meio rural. As pessoas fazem com que o envenenamento ou muitas vezes descasco essa árvore para que ela venha secar, venha morrer, e aí ela venha de forma cair sozinha, ou eles retirarem quando ela está seca, enfim, né? Alegando que aquela árvore secou e não tem mais valor ali para ficar no local, né? E nisso aí conseguindo aproveitar essa área então que é retirada, né? Nós não constatamos nenhum caso aqui na cidade, aqui na nossa região aqui de Caçador. Até pedimos para a população, se tiver conhecimento dessa prática, que nos avise, que avise a Polícia Ambiental para que a gente tome as providências, né? Porque está ocorrendo ali um crime ambiental e uma infração ambiental também, do envenenamento, né, e da extinção daquela árvore naquele local ali. A araucária é uma árvore de extinção e o seu corte só é permitido em alguns casos, né? Sim, a araucária está na lista ameaçada de extinção, então para retirar a araucária hoje existe então autorização, desde que seja feito um projeto e essa árvore for comprovada que ela foi plantada ali pelos seus antepassados, enfim. E aí pode ser feito esse projeto e pode ser retirado essa madeira para fazer o aproveitamento, né? Se essa árvore é nativa, né, não tem nenhuma documentação ou nada que comprove que essa árvore foi plantada por os antepassados, enfim, ela não é passível de autorização, né? Não tem uma autorização, não sai uma autorização e a pessoa não pode tirar então essa árvore, né, cometendo um crime ambiental se tirasse sem essa autorização do órgão competente. Comandante, a questão do envenenamento, do tempo do envenenamento para a árvore secar, para ser feita a retirada, quanto tempo mais ou menos? Isso não temos uma base, né, dizer que pode levar meio ano, 1 ano, 2, né? Isso depende muitas vezes até do tamanho dessa árvore, depende do local que essa árvore está. Leva tempo, né? Isso leva tempo e até porque a forma que essa pessoa vai utilizar, né? Às vezes
o produto que essa pessoa está colocando, a intensidade que ela está colocando, mas vai levar um tempinho até para que essa árvore, né, acabe secando toda a sua galhada e venha secar também de uma forma e apodrecer ali de forma em pé mesmo, para que depois ela caia. E é perigoso também, né? Porque pode estar passando alguém ali próximo da árvore e ela pode cair sozinha também, né? Positivo, isso aí pode, um momento de vento ali, essa árvore pode vir cair e se tiver casas próximas ou o gado, enfim, alguma outra situação, uma pessoa que estiver transitando, ela também pode sofrer com o dano ali dessa árvore que estiver podre, né? RBV Agro. Vamos a um rápido intervalo comercial e na volta tem mais destaques do agro. Santa Catarina é destaque no cuidado com a sanidade animal e avança na certificação de propriedades livres de tuberculose bovina. Pesquisadores da Epagre identificam uma nova praga de frutíferas em Santa Catarina. E uma avaliação das safras de cebola e alho no estado, que tiveram quebra de até 38%. Voltamos já. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. A Cotan é concessionária Agrale há 15 anos no meio oeste de Santa Catarina. Possuímos a linha de tratores de 15 a 105 CV. Na Cotan você encontra as melhores marcas de implementos agrícolas à pronta entrega. Dentre elas, JF, Ipacol, Kuhn, Triton, Baldan, Indutar, Vence Tudo, McRu, Farnesena, Finardi, entre outras. Atendendo todas as operações do campo, do preparo do sol à colheita, do pequeno ao grande produtor. Venha até nossa unidade ou solicite a visita de um dos nossos consultores. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Já estamos de volta e vamos falar agora sobre silvicultura, que é o cultivo de florestas. Áreas de reflorestamento somam 1 milhão de hectares em Santa Catarina. Pinos e eucaliptos são as espécies mais comuns nesses locais, conforme o Inventário Florestal de Florestas Plantadas, estudo que está em andamento no estado. Santa Catarina tem cerca de 1 milhão de hectares de áreas de reflorestamento, aproximadamente 10% de toda a extensão territorial do estado. Pinos e eucaliptos são as principais espécies utilizadas neste plantio. Os dados foram obtidos com o avanço do Inventário Florestal de Florestas Plantadas, estudo que é realizado por 4 professores doutores, 5 mestrandos e 8 acadêmicos do curso de Engenharia Florestal da Universidade do Estado, a UDESC. O levantamento cumpriu até o momento 65% das metas estipuladas pela Secretaria de Estado da Agricultura no seu planejamento e tem previsão de conclusão para o mês de junho. O gerente de Desenvolvimento Sustentável e Florestal da Secretaria, Tiago Mioto, explica os objetivos deste estudo. Esse projeto visa espacializar esses maciços florestais comercial do Estado, fornecendo dados confiáveis para embasar políticas públicas e o desenvolvimento do setor. Em resumo, o mapeamento das áreas de floresta plantada em Santa Catarina é uma iniciativa estratégica para o desenvolvimento sustentável, é um foco da política pública da Secretaria da Agricultura. O cronograma está dividido em 2 grandes etapas, com a previsão de conclusão em 16 meses. O primeiro grupo é o mapeamento e planejamento do inventário florestal, 12 meses para atendimento dessas metas e etapas, e o processamento de dados e relatórios nos últimos 4 meses do prazo. E os dados prévios levantados pela equipe técnica foram gerados pela UDESC, instituição responsável pela elaboração do inventário, em parceria com a Secretaria da Agricultura. Além de identificar as áreas, o Inventário Florestal de Florestas Plantadas de Santa Catarina visa analisar o estoque futuro de madeira e contribuir para a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico sustentável. O gerente da Secretaria de Estado da Agricultura, Tiago Mioto, detalha como este levantamento é realizado. As etapas incluem desde a obtenção e pré-processamento de dados orbitais, processamento digital de imagem, classificação de áreas de florestas plantadas, a coleta de dados em parcelas do inventário florestal e outros dados adicionais. Se é utilizado imagens orbitais de plataformas de satélites, como o Sentinel-1 e o Sentinel-2, aliados ao Cybers 4A. Temos um detalhamento previsto de 25 vezes maior do que a última informação obtida no ano de 2018. Além disso, a combinação de dados proporcionará métricas verticais precisas das florestas.
Em paralelo à realização do inventário, a Secretaria de Estado da Agricultura lançou 2 cartilhas sobre implantação e manejo em pequenas propriedades rurais. Os materiais educativos oferecem aos produtores noções básicas, desde a escolha do terreno até a colheita de florestas como as de pinos e eucalipto. As cartilhas em versão digital estão disponíveis no site da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Estado, a EPAGRE. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. RBV Agro. Nosso próximo destaque: pesquisadores da EPAGRE identificaram uma nova praga de frutíferas em Santa Catarina. Registros foram realizados em cultivos em Caçador e Videira. Equipe coordenada pela pesquisadora Janaína Pereira dos Santos, da Estação Experimental da EPAGRE em Caçador, registrou um novo inseto praga em Santa Catarina, os Aprionos tuberculatus. A espécie é originária da África e ocupa nichos semelhantes a outras moscas das frutas. Os primeiros relatos em Santa Catarina foram na região do Alto Vale do Rio do Peixe. Esse inseto, chamado os Aprionos tuberculatus, ele foi registrado pela primeira vez em março de 2023. Em cultivos de morango, localizados aqui no município de Caçador, e também em cultivos de araçá amarelo e goiaba serrana em videira. Ele ataca frutos de epicarpo delgado, que são frutos mais sensíveis, que apresentam uma casca mais sensível, como o morango, a framboesa, o araçá, a amora preta. Ele faz esses danos no fruto e a partir desses danos serve como porta de entrada para a entrada de doenças. Segundo Janaína, até o momento, os resultados da pesquisa reforçam a necessidade da realização do monitoramento da nova praga no estado, para avaliar seus impactos, distribuição e estabelecer futuros programas de manejo da espécie. Uma das preocupações é com a rapidez com que a praga está se expandindo. A gente percebeu que esse inseto, ele, em relação a essas outras pragas que eu falei, a porcentagem dele ainda é bastante baixa, em torno de 2 a 3%. Porém, o que nos está preocupando é que ele está se expandindo muito rapidamente, não somente aqui, mas também no Brasil todo. Porque o primeiro registro no Rio Grande do Sul foi em janeiro de 2023. E em março, a gente já registrou ele aqui em Santa Catarina e, em seguida, no Paraná. Então, ele, apesar de estar ocorrendo em baixa proporção, ele está se expandindo rapidamente. Apesar da importância da pesquisa e da preocupação com possíveis infestações junto com outras pragas, Janaína afirma que os Aprionos tuberculatus não significa hoje uma ameaça à fruticultura comercial de Santa Catarina e dá recomendações aos produtores. O que eu digo de recomendação a partir das nossas pesquisas é que produtores que cultivam essas frutas de tamanho menor, como morango, framboesa, amora, se eles já fazem o controle para a Drosophila Suzuki, eles não precisam se preocupar, porque os mesmos inseticidas que podem ser utilizados e também a mesma forma de monitoramento, que são armadilhas contendo atrativos alimentares, eles podem ser utilizados também para captura e controle de Aprionos tuberculatus, porque são insetos de mesma família que ocupam os mesmos nichos e têm hábitos bastante semelhantes. Já para os fruticultores de frutas maiores, essas frutas comerciais que nós temos aqui na região, como maçã, pera, pêssego, ameixa, nectarina, não precisam se preocupar, porque por ter uma casca um pouco mais resistente, esse inseto não faz danos tão significativos. E como esses produtores já fazem o controle para a mosca das frutas, a Anastrefa fraterculus, esses inseticidas também já controlam os Aprionos tuberculatus. Então não há o que se preocupar. A preocupação maior é geralmente para produtores orgânicos e quando há essas 3 pragas no mesmo local onde os índices de infestação podem ser potencializados. A pesquisa liderada por Janaína terá sequência com o aumento da área de coleta para saber se a nova praga está se espalhando. Além de Caçador e Videira, pomares de Lebon Regis, Calmon e Macieira também serão monitorados a partir de agora. Esses trabalhos eles são muito importantes porque a gente consegue identificar
de maneira rápida quando insetos, pragas, invasores que vêm de outros locais, ou até mesmo dentro do Brasil, de outros estados ou de outros países, para que a gente possa elaborar estratégias de controle o mais rápido possível e fornecer as recomendações para os produtores. Então essas pesquisas elas são bastante importantes. Santa Catarina registrou safra de alho e cebola menores do que as estimativas. A cebola teve quebra de 27,5% e o alho ainda mais, 38,6% menos em relação à safra anterior. Em ambos os casos, problemas climáticos afetaram severamente parte das lavouras. O excesso de chuva no período de desenvolvimento das plantas gerou inundações, perda de nutrientes do solo e baixa incidência de luz solar que afetaram a qualidade dos bulbos. Quem fala a respeito do assunto é Jurandir Gugel, analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da EPAGRE. Santa Catarina se mantém ainda como o maior produtor nacional, apesar das perdas importantes que ocorreram nesta última safra, decorrente das chuvas muito fortes, né, no segundo semestre de 2023, onde nós tínhamos inicialmente previsto uma safra de mais de 550 mil toneladas e no final o estado colheu pouco mais de 342 mil toneladas. Santa Catarina ainda se mantém como o maior produtor nacional, mas nós caímos de 30% da produção nacional para aproximadamente 21%. Um ranking ainda importante, né? Mas as questões climáticas afetaram fortemente a cultura de cebola em Santa Catarina. Em relação à cultura do alho, é uma cultura que ela vem com problemas de decréscimo da área plantada nos últimos 4 anos e Santa Catarina colheu pouco mais de 7.300 toneladas. Também tivemos problemas que afetou a qualidade da produção em função das fortes chuvas, aonde o alho indústria, que é um alho de menor valor comercial, ele passou a ter uma percentagem bem elevada em relação às safras normais, que era de em torno de 20%, nós temos 60% nessa safra e 40% das classes 4, 5, 6 e 7, que é um alho comercial melhor aceito pelo consumidor e, por consequência, uma remuneração melhor. De qualquer forma, é uma cultura que ela é importante aqui para Santa Catarina, porque é produzida pela agricultura familiar. O que compensou, de certa forma, parte das perdas foram o preço que melhorou. Tivemos aí, então, nas categorias de alhos de bulbos maiores, né, uma média de R$ 13,48 por quilo no mês de fevereiro deste ano, que é um valor bem acima do custo de produção, o que viabiliza a recuperação de parte das perdas dos produtores aqui de Santa Catarina. RBV Agro. Para fechar o RBV Agro, Santa Catarina é destaque nacional e internacional no cuidado com a sanidade animal e avança na certificação de propriedades livres de tuberculose bovina. Confira na reportagem de Douglas Alves. Olá, você que nos acompanha aqui pelo RBV Notícias. A gente vem falar de um assunto bastante importante hoje, falar um pouquinho sobre a tuberculose bovina. A gente vem até a SIDASC, onde a gente vai conversar com o gerente da SIDASC, Marcelo Graziotin, para falar para a gente um pouquinho sobre esse trabalho que é feito pela SIDASC e também o controle da tuberculose bovina em Santa Catarina. A tuberculose bovina é uma doença de controle do governo do estado, da Secretaria de Agricultura e Pecuária, da SIDASC. Ela é uma doença causada por uma bactéria, um Mycobacterium bovis, e ela é uma zoonose, ela pode ser transmitida do animal para o homem. Então, por isso que a gente trabalha, além da erradicação dessas doenças nos animais, é também uma doença de saúde pública, de controle obrigatório nosso, para controle dos nossos rebanhos, melhoria dos nossos rebanhos e também a defesa da saúde pública para não ter problema com as nossas pessoas, né? Qual que é a importância desse acompanhamento do animal, né? Acompanhamento veterinário? Olha, a importância do acompanhamento veterinário é fundamental. Toda propriedade hoje produtora de leite ou corte, enfim, se ela não tiver um acompanhamento do médico veterinário, de um agrônomo, de uma assistência para a propriedade, ela está perdendo dinheiro. A tuberculose, muitas vezes, ela é uma doença crônica e assintomática, que ela não apresenta sintomas, sinais clínicos no animal. Quando apresenta, esse animal apresenta emagrecimento, perda de peso constante, tosse, espirro, catarro,
através das secreções, ela pode ser transmitida também para o ser humano. Então, por isso que a gente diz para o pessoal que muitas vezes um animal positivo parece o animal mais bonito da propriedade, porque você não vê muitos sinais clínicos nele. A questão de custo, eu acho que ela está se tornando acessível a cada ano que passa, pela quantidade de profissionais que a gente tem no mercado e pelo incentivo que os laticínios, as empresas RBV Agro de medicamentos agropecuários dão aos produtores. Ele não é um custo barato, porque é um custo que deve ser difundido a longo prazo, porque a propriedade ela tem que existir por muitos anos, né? Mas ele eu acredito que sim, está mais acessível com o passar dos anos, mas ainda não é o ideal. No caso de um animal positivo, pelo teste da tuberculinização em animais acima de 42 dias, é realizado esse teste na propriedade em bovinos. Esse animal positivo, ele tem que ser sacrificado, porque a tuberculose bovina não tem tratamento, então o animal é encaminhado para sacrifício em abatedouros ou até mesmo na propriedade, dependendo da situação de não condição do sacrifício no abatedouro, e a propriedade entra em saneamento de foco. Essa propriedade, a partir do momento que entrou em saneamento de foco, ela tem que fazer testes constantes a cada 60 dias, até ter resultado negativo de todos os animais da propriedade para ser considerada uma propriedade saneada, que a doença se acabou. Em contrapartida, numa propriedade positiva, a gente também comunica a Secretaria de Saúde do município ou dos municípios envolvidos para que se faça o acompanhamento com as pessoas envolvidas no manejo dos animais dessa propriedade e com a produção. Porque, como comentamos ali no começo, ela é uma zoonose, então as pessoas podem pegar tuberculose também. O leite é um derivado, né, desses animais, né, extraído desses animais. Qual que é a probabilidade da contaminação também no leite? Um animal positivo, a probabilidade do leite estar contaminado é muito grande, porque ela transmite a tuberculose para os demais animais ou pelos seres humanos pelo consumo desse leite ou derivados, manteiga, requeijão, queijo. Então, por isso a importância do produtor, de todos os cidadãos do nosso município e região em geral, só consumir produtos de origem animal com certificado de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal. Porque a inspeção vai te dar a garantia que aquele produto passou por todos os processos e é considerado ótimo para o consumo. Quais as medidas hoje o governo tem tomado para esse controle eficaz, né, o cuidado sobre essa doença? O foco hoje em brucelose e tuberculose é a gente tentar deixar livre também dessa doença, erradicar ela dos nossos rebanhos. O agronegócio em geral tem que ser parceiro da SIDASC para poder efetivamente uma ação ter efeito. RBV Agro. E assim nós colocamos um ponto final na edição de hoje do RBV Agro. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. A gente espera que vocês tenham curtido os nossos conteúdos, as reportagens. Quem nos acompanha pela rede social, deixa um like, comenta, compartilha os nossos conteúdos. Exatamente. Pessoal, até semana que vem com mais uma edição do Agro. Tchau, tchau. Tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.